Cada um dá aquilo que tem. Ah, tem. Acho que teve alguém que uma vez que disse assim: se você. Das pessoas dizem por aí, né? Se você espremer uma laranja, vai sair sumo da laranja. Se você espremer um limão, vai sair sumo de limão, gente. Não tem como, né? Então, para você que de alguma forma tem lidado com situações de pessoas. De pessoas que. Sei lá. Sabe quando uma pessoa se sente pequena? Quando uma pessoa ela se sente pequena, ela vai precisar fazer o outro se sentir pequeno. Por quê? Porque eu quero que você se sinta exatamente como eu me sinto. Então, se você tem alguém que luta para fazer com que você se sinta pequeno, você tenha certeza que essa pessoa se sente pequena. Quando você vê uma pessoa que de alguma forma se sente humilhada, seja qual for o motivo, ela vai lutar para fazer os outros se sentirem humilhados. Porque às vezes, de uma forma muito distorcida, na mente humana, o meu senso de justiça é o quê? O meu senso de justiça é fazer o outro se sentir como eu me sinto. E logicamente que se de alguma forma eu me sinto mal, na minha cabeça o que vai me trazer justiça é fazer o outro se sentir mal. Daí que existe uma necessidade muito grande de cura emocional, porque a partir do momento que você cura, seja o que for que faz com que você se sinta pequeno, você perde essa necessidade de diminuir os outros. A partir do momento que você cura, seja o que for que te causa algum tipo de sofrimento, você perde essa necessidade de causar sofrimento aos outros. E nós temos muitas pessoas nos dias de hoje que deliberadamente querem porque querem causar dor e sofrimento aos outros. Mas isso por quê? Porque querem que os outros se sintam exatamente como eles se sentem. Daí que quando você encontra uma pessoa que se sente alegre e bem com ela mesma, o que ela quer? Ela quer que os outros se sintam alegres e bem consigo mesmos. Daí que quando você espreme uma laranja, sai sumo de laranja. Nem você espremer uma laranja e sai sumo de limão. Então, o que cada um de nós pode fazer? Primeiramente, se de alguma forma você está passando por algum tipo, sei lá, de ataque, ou seja lá o que for, perceba que aquilo não é pessoal contra ti. Aquilo tem a ver com a forma como a pessoa se sente. E a partir do momento que você perceber que aquilo tem a ver com a forma como a pessoa se sente, vê que, olha, ela não está necessariamente contra mim. Ela está a tentar, sei lá, diminuir a dor que sente, seja lá o que for. Acho que as pessoas estão num nível de perturbação mental tão grande que às vezes não é difícil perceber, às vezes não é fácil perceber o que está a passar. Só que às vezes nós precisamos tanto de alguma justificativa, a gente olha, mas por que tu fazes isso? Né? Por que tu és uma pessoa má? Por que tu precisas sabotar os outros? Por que tu precisas destruir os outros? E a pessoa precisa sabotar os outros, a pessoa precisa destruir os outros porque ela em si se sente destruída. Então, o que lhe dá algum senso de paz e de justiça? Fala, se eu estou destruída, então eu vou destruir o do outro. Aí ficamos os dois destruídos. Não é um senso distorcido de justiça. Então, por isso, se você tiver alguém que de alguma forma está a tentar te destruir ou está a tentar te sabotar, não leve aquilo de forma pessoal. Né? A única coisa que você pode usar para tentar. Meu Deus, essa história. Because this one is for me. A única coisa que você pode tentar fazer é, olha, a pessoa ela está a fazer aquilo porque é assim como ela se sente. Então, eu não vou permitir que isso me afete. Eu não vou permitir
que de alguma forma aquilo me atinja ou sei lá. Porque acho que às vezes são tantos os monstros que nós combatemos ao longo da nossa jornada que corremos o risco de nos transformarmos nos monstros que combatemos. Então, por isso que às vezes é necessário que haja essa separação, de você dizer assim, olha, a pessoa, ela está a tentar me sabotar, ela está a tentar me destruir, não de propósito, não contra mim, mas porque é assim que ela se sente. Porque ela se sente sabotada de alguma forma, ela se sente destruída de alguma forma. Só que ao invés de curar esse sentimento, ela prefere sabotar os outros. Que é, se eu não pude ter, então você também não vai poder ter. Se eu não recebi, então eu não vou permitir que você receba. Ao invés da pessoa simplesmente, né, curar esse ressentimento de não ter tido. Só que nós nunca escolhemos o caminho mais fácil. Porque se você tem alguma mágoa, é muito mais fácil você se permitir curar essa mágoa do que você sair por aí fora causar a mesma mágoa às outras pessoas. Mas as pessoas não, elas sempre escolhem a rota mais difícil. É daí que às vezes nós vemos a questão de tios que não puderam estudar na juventude e preferem, ao invés de curarem essa mágoa que eles têm não terem tido oportunidade ou de se formar ou de trabalhar, preferem sabotar os sobrinhos, preferem sabotar os filhos, preferem ir por aí fora. Né? Quando seria muito mais fácil curarmos as nossas mágoas, curarmos os nossos ressentimentos, nós preferimos ir pelo caminho mais difícil, que é espalhar mágoa, espalhar ressentimento. Por quê? Porque eu quero que os outros sintam a dor que eu senti. Não, você não quer que os outros sintam a dor que você sentiu. Você quer curar e deixar os outros em paz. É isso que você quer. Eu, hein?